Boa, corredores, para você que está chegando agora aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Luiz Fernando Bertolo e você está no Correr é Bom Demais resenha. Hoje vou ter o prazer de receber nesse bate-papo de hoje, pelo menos a gente vai começar aqui, tá? Porque a gente não sabe quanto a gente aguenta falar. O Cado e a Ju, que tá ali na frente, ó. Mas por que começar aqui? Porque eu simplesmente encontrei com esses dois aqui no meio da SP City. E aí, para passar o tempo, a gente resolveu fazer pelo menos essa abertura da resenha de hoje aqui no meio da prova. Isso é inédito. Isso é inédito. Por que Cado e Ju? Porque eles são diretores da Milk, que esse ano comemora 18 anos de fundação. Uma agência de comunicação esportiva, especializada em marketing esportivo, que faz trabalhos fantásticos, que vale muito a pena acompanhar. Mas ó, não vou fazer eles começarem a se apresentar aqui não. Hoje eu só mostrei os dois aqui porque é muita maldade fazer eles começarem a berrar no quilômetro 35, 36. Grava 36. as imagens, depois a gente manda a dublagem. É, isso aí. Oficialmente no quilômetro 36 da prova que tá ali. Tem um cara ali na frente, mas é o 36. Vamos terminar aqui a prova e logo logo vocês vão saber um pouco mais sobre a Ju e sobre o Cado. Que ainda tem a Paty aqui que já tá aí, ó, com participação super especial. Boa, corredores! Enfim, então, como vocês puderam ver, já começamos a nossa resenha em plena pista, né? Eu acho que o Correr é Bom Demais resenha nunca começou assim, pelo menos não com a resenha já lado a lado com os convidados de hoje, que vocês já viram que é o Cado... Não, tá aqui. O Cado e a Ju, que tá aqui embaixo. E hoje a gente vai falar muito sobre corrida, mas vamos falar um pouco sobre a questão dos negócios na corrida. Afinal de contas, eu estou falando com ninguém menos que os diretores da Milk, que é uma agência especializada, e isso é uma coisa que eu já vou querer começar por aí, com vocês dois. Porque a Yara, quando me passou o release da Milk, comemorando esses 18 anos, ela já me falou, no release de vocês vem escrito que vocês são especializados no praticante da atividade física. E isso eu achei fantástico, que o release não é uma especialização nos negócios, não é uma especialização nas marcas, na empresa ou nas estratégias. Lógico que vocês são, mas fazem questão de botar como foco de vocês uma especialidade no praticante de corrida, de atividade física, né? E aqui especificamente, como a gente está no canal de corrida, falando de corrida. Mas antes de vocês entrarem nesse ponto, já que lá na prova, lá na maratona, eu não deixei vocês falar muito, né? Afinal de contas, era o quilômetro 36 da maratona, então lá vocês não puderam se apresentar muito, não. Então, Cado, Ju, por favor, se apresentem. Eu não sei se vai rolar, né, o cavalheirismo, né, de primeiras damas, né? Então, Ju, por favor, se apresenta um pouquinho, como que começou a sua história na corrida, como que começou a sua história na atividade física e também como começou a sua história na Milk. Tá. Boa noite, obrigada pelo convite, Luiz. Boa noite. Eu sou a Juliana Cassino, eu sou diretora de operações na Milk e sou corredora, sou praticante de atividades físicas, adoro esporte. Comecei a praticar esporte desde cedo, mas não corrida. A corrida entrou na minha vida mais fortemente, acho que em 2005. Foi nesse ano, cara? Foi nesse ano, em 2005, o Cado sabe mais porque... rodagem até que eu. É verdade, assim, faz tempo. E, enfim, foi através da corrida que eu conheci o Cado, conheci a Milk, mas eu vou deixar o Cado se apresentar primeiro, porque depois as histórias se cruzam lá na frente. Muito bom.
Boa noite, Cado, por favor. Boa noite, Luiz. Prazerzão. Achei muito divertido o jeito que a gente se conheceu. Te agradeço por você não querer conversar depois do 36, porque eu acho que se eu tivesse que falar um pouco depois do 36, eu ia desmaiar, eu ia capotar na prova. Bem assim. Foi bem assim mesmo. Tava todo mundo muito quebrado, né? Caraca, Muito. que prova difícil, né? Nossa Senhora. Bom, eu sou o Cado. Cara, diferente da Ju, eu tive uma passagem na minha vida dos meus 15 até os meus 30, mais ou menos, bastante sedentário, bastante sedentário. Sou ex-fumante, tava super acima do peso, tal. E aí o esporte voltou para minha vida quando eu ganhei um treinamento de corrida, que é isso que a Ju falou, né, que a gente se conheceu em 2005. Eu ganhei um treinamento de corrida e, cara, e aí aconteceu comigo o que acontece com a maioria das pessoas que é picada por esse bichinho, né, cara? A gente começa a correr, a gente começa a ganhar condicionamento, a gente começa a se superar, a gente começa a fazer coisas que a gente não imaginava que era possível. A gente não conseguia nem entender como os outros faziam. E aí, de repente, a gente começa a fazer, a gente vira quase um pastor de igreja, né? Falando para as pessoas começarem a correr, né? É quase uma religião. É quase uma seita, né? A É gente uma tá pegando seita. assim, vamos embora, vamos. É isso mesmo. E, cara, e aí, essa mudança de vida que eu tive foi uma coisa tão violenta positivamente, né? Que meus amigos, a galera que sempre conviveu comigo, ninguém acreditava que isso estava acontecendo comigo. Eu perdi muito peso, né? E eu comecei a correr em 2005, que foi quando eu conheci a Ju, né? E aí em 2008 a gente estava fazendo uma maratona, né? Era uma coisa assim impensável, inimaginável. Então o esporte para mim eu tive uma fase de infância e adolescência conectada com o esporte, mas eu fiquei muitos anos sem o esporte, então eu meio que renasci no esporte lá para os meus 30 anos, será que é isso? Não, não é 30. Ó, cuidado Não aí, sei. hein? Se não quiser se Não, entregar, pensa não, direito eu tô nessas datas pensando aí. aqui. Ó, eu comecei a correr em 2005. Em 2005 eu tinha 32. Tinha Aham. 32. Foi com 32 que eu voltei ao mundo do esporte. Legal. Então, e assim, a Milk, né, já emendando um pouco na história da Milk, a Milk nasceu, eu comecei a correr em 2005, mas a Milk nasceu em 2004. Exato, e a Milk Isso que nasceu eu já como... ia perguntar, se ela já nasceu com esse foco no esporte ou não. Pelo visto, não. Não, 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 absolutamente não. A Milk nasceu como uma agência de comunicação, com a proposta de entregar uma solução completa de comunicação, com uma forma de remuneração baseada no nosso esforço e não em comissionamento sobre venda, sobre mídia, sobre terceiros, né? Uhum. Então a gente nasceu com essa característica e com uma forte conexão com o universo de marketing direto, né? Que tem bastante a ver com mensuração de resultado, com comunicação um a um, né? A comunicação individualizada com o consumidor. Tem muito mais a ver com planilha, né? Tem muito mais a ver com matemática. Se é que o mundo da comunicação tem tanta conexão com matemática, esse é o lugar que É tem essa mais. área. É essa área. Retorno de investimento, programa de relacionamento. Isso que hoje é uma coisa bastante corriqueira, né? No universo do digital, era uma coisa que era muito o patinho feio do mundo da comunicação, né? Você tinha a propaganda, que era coisa super glamurosa, com os filmes na TV e tudo mais, e o marketing direto, que era aquela coisa mais mala direta, Uhum. mailings, né? A gente Sim. comprava listas de nomes para envios de mala direta, era um bicho bem diferente. Nossa, é completamente diferente mesmo. E aí, essa mudança do foco da própria empresa mesmo, gente, só para passar um pouquinho, tá? Por que a gente está abordando isso dentro de um canal de corrida? Porque os eventos de corrida, corridas como um todo, chama a atenção de muitas marcas, chama a atenção para os negócios. Afinal de contas, a própria corrida de rua, os eventos de corrida, né? As provas que a gente tanto corre, são um negócio. E as marcas que estão por trás
né, patrocinando os eventos ou apoiando os eventos, muitas vezes precisam dessas conexões até para atingir o público consumidor que somos nós que estamos ali na prova. E aí é muito interessante ter essa expertise de empresas que saibam como lidar, como atingir o público a partir do esporte. E aí é que entra a missão das agências e das empresas que trabalham com isso, em especial a Milk, que, comemorando 18 anos, acabou tendo que passar por muitas mudanças de mercado, muitas mudanças de abordagem, né? Afinal de contas, se a gente for pensar 18 anos atrás, a gente está falando de 2004. 2004 não existia nem rede social como a gente conhece hoje, né? Ou canal de YouTube. Atingir o público era uma estratégia completamente diferente. Mas vocês com esporte mesmo, especificamente, vocês já estão... A Milk, especificamente, ela já está desde quando? Já que ela não começou como uma empresa focada no esporte. Olha, a gente teve um sócio chamado Rodrigo Raso. É uma grande figura, um cara muito querido, muito amigo nosso até hoje. O Rodrigo era um cara com muita conexão com o esporte, né? Ele sempre curtiu muito esporte. A gente diz que assim, a gente perto do Rodrigo, a gente é muito nenê, né? O Rodrigo tem 2 Ironmans, é outro tipo de gente, né? E o Rodrigo, ele na época que ele foi sócio da Milk, a gente desenhou um programa de relacionamento para médicos ortopedistas, que era para um medicamento chamado Tilenol. Era um Tilenol para dor muscular. AP significava a significação prolongada. Uhum. E a gente identificou que o médico ortopedista ele curtia corrida. Então a gente montou um programa de relacionamento baseado num clube de corrida, onde a gente patrocinava algumas provas e a gente montava dentro das arenas das provas, lá em 2005, 2006, 2007, 2005, 2006, 2007, acho que 8 e 9 a gente atendeu essa galera. Uhum. A gente identificou que esses caras gostavam muito de corrida, então a gente falou assim, putz, vamos criar um programa de relacionamento para esses médicos, que vai ser um lugar onde o propagandista pode se relacionar com o médico, porque aí o médico vai fazer a sua corrida, o propagandista vai fazer a sua corrida junto, e a gente montava tendas, como existe até hoje, né? Uhum. Tendas nas provas de corrida. E a gente passou a oferecer serviços para essa galera. E o que era muito interessante é que quando a gente oferecia esses serviços para a galera, a gente oferecia serviços que a gente gostaria de ter, porque a gente corria, né? Então, a gente falava assim, o que a gente quer? O que seria legal para a gente, como corredor, a gente ter no final de uma prova? Teste de pisada seria legal. Na época, teste de pisada era uma coisa super em alta, né? Então, teste de pisada é legal. Vamos colocar teste de pisada. Putz, uma mini consulta nutricional seria legal. Uma medição de gordura corporal seria legal. Massagem seria incrível. A gente costuma dizer isso, né? Massagem era uma coisa que a gente nunca tinha visto em prova de corrida, né? Então, quando a gente tomou a decisão de fazer massagem em prova de corrida, foi uma coisa muito baseada. A gente falava assim, imagina, se correr 10K e você sentar numa maca de massagem e alguém mexer na tua perna, é incrível. Aliás, então, eu acho essa parte a melhor, né? Particularmente. Essa parte é me melhor. Motiva a continuar correndo. Vou terminar minha corrida porque vai ter uma massagenzinha no final. Exato. Bom, a Ju no final da maratona fez, né, Ju? Dei sorte. Eu não, eu queria ir embora, eu não fiz nada. Bora para casa, destruído, acabado. Enfim, então a gente desenhava estratégias que a gente queria. E aí, eu acho que acho que a gente pode dizer, né, que a gente é uma empresa de sucesso, né, até porque a gente está vivo há 18 anos, né, então se você está vivo há 18 anos já é um baita sinal de sucesso, né, mas é assim, qual que ao que a gente atribui a gente chegar até hoje vivo e saudável, né? Eu acho que é uma combinação de fatores, Luiz. Porque a gente fala assim, a gente faz conexão com gente saudável porque nós somos o público saudável. Sim, verdade. Mas tem outras pessoas que também fazem. Uhum. Também são corredoras, que também montam os seus negócios, têm as suas agências. Enfim, que poderiam ter essa mesma legitimidade que a gente tem.
Eu acho que tem um pouco disso, eu acho que tem um pouco da nossa forma de remuneração, o fato da gente não cobrar comissão, isso faz muita diferença. Desculpa, estou desligando aqui. Isso faz muita diferença, a gente não cobrar comissão, porque quando a gente não cobra comissão, a nossa recomendação sobre qualquer coisa para os nossos clientes, ela é 100% isenta de um ganho pessoal, de um ganho individual para a nossa empresa. Isso faz com que, quando a gente toma uma decisão para entregar uma solução para o cliente, a gente de fato acredita que aquilo funciona. Porque tanto faz, entre aspas, tanto faz, se a Olímpicos, entre aspas, tá? Se a Olímpicos vai patrocinar a Maratona de São Paulo ou a SP City, do ponto de vista da remuneração da Milk. Não muda nada isso. Então, quando a gente fala, essa prova ela é mais interessante por isso, essa prova é mais interessante por aquilo, falando especificamente de prova, né, tem outros milhões de formatos, né? Patrocínio de atleta, patrocínio de assessoria, apoio, né, a influenciadores, qual influenciador a gente vai convidar, qual influenciador a gente vai contratar, qual canal a gente vai se conectar. Se a gente não tiver essa isenção com base na remuneração, a gente não consegue oferecer o que de fato é melhor para o cliente. E isso fez com que a gente construísse essa reputação que a gente super preza e que a gente leva super a sério no time inteiro e na equipe inteira. Muito legal. E aí, Ju, como é que você entrou? Você está na Milk desde o início, você chegou já no meio, já está há quanto tempo já de trabalho com Cado? Eu sei que você não fundou a Milk. Como que você entrou na Milk? Então, eu entrei na Milk por causa da corrida. Em 2005, eu entrei num grupo de corrida, fui convidado para fazer parte de um grupo de corrida da Balduco, era das Torradas Balduco. Muito bom. E... Aliás, aqui a gente gosta muito. Não, depois foi trocado, a gente brinca, a gente foi trocado pelas goiabinhas, pelo display de goiabinha. Que depois ele virou, ele acabou o apoio com as Torradas Balduco, né? Eles mudaram para outro. Mas enfim, a gente entrou nesse grupo, esse grupo tinha uma assessoria de corrida, que é a Run Fun, inclusive que eu treino lá até hoje. E aí eles davam um acompanhamento nutricional, inscrição em prova, e era um projeto super legal e que era para ter duração de 6 meses, no final ele durou acho que uns 2 anos. E o Cado também fazia parte desse grupo, eles montaram pessoas aleatórias, cada um veio para o grupo por um canal diferente, eu não corria na época, só treinava em academia e tal, e enfim, eu brinco também que a gente era os influenciadores ali da época, nem existia Instagram, mas acharam, os olheiros nos acharam, e daí a gente estava ali nesse grupo de corrida e eu treinava muito com o Cado. A gente fazia muitos treinos juntos. E aí, num dos treinos, ele me contou que ele contava sempre da Milk, eu contava também dos meus trabalhos. Eu já trabalhava com comunicação, fazia atendimento numa outra agência. E daí, o Cado, num dos treinos, ele me falou: Ju, estou procurando, a gente vai passar a atender a conta da Nike, eu estou procurando alguém para ser atendimento dessa conta, mas eu queria que fosse uma pessoa que fosse legítima, que soubesse ou corresse, que tivesse envolvimento com a corrida, porque é sobre isso esse cliente. E daí ele me pediu uma indicação, eu falei, bom, nesse perfil que você está querendo, você conhece uma pessoa, sou eu. Muito bom. E daí ele falou, não é que é? E aí o Rodrigo, que é essa pessoa incrível que foi sócio lá da Milk, que o Cado comentou, me entrevistou, porque o Cado falou, eu não posso te entrevistar, porque eu sou muito seu amigo, então vai lá, o Rodrigo vai te entrevistar. Aí eu fui lá, fiz um papo com o Rodrigo, entrei na Milk e estou lá. Aqui estou até hoje. Muito bom. E aí é interessante essa questão das marcas, né? Porque assim, quando a gente corre, a gente simplesmente corre, a gente está lá preocupado simplesmente em achar o site onde a gente vai fazer a inscrição da corrida e vai correr. Mas a gente pouco sabe, e até como um corredor não é nem da nossa importância ou da nossa necessidade em saber disso,
do quanto que existe por trás de um evento de corrida, né? E de quantas marcas, não só, porque a corrida não é só uma organizadora de corrida, a corrida não é só um tênis que você vai comprar e correr, né? Mas existem muitas outras coisas que nós, corredores, acabamos consumindo dentro da corrida. E aí, quando você começa a participar dos eventos mesmo, é que você começa a ter aquele olhar para um patrocinador que está na marca, que está na prova, né? E patrocinadores e marcas que tenham a ver com o público que está inserido ali naquele evento. Mas vocês também realizam eventos, né? Experiências, ativações. Eu tive a alegria de participar de um de vocês aqui no Rio, que foi o Bota para Correr que vocês fizeram aqui no Rio, em outubro ou novembro do ano passado, uma coisa assim, né, com a Olímpicos, que foi algo assim completamente diferente de tudo. E aqui no Rio eu costumo dizer que a gente é um pouco carente dessas ações, principalmente do tamanho como vocês apresentaram para a gente. Pegando o pessoal daqui do Rio, os influenciadores aqui do Rio, tava todo mundo assim de queixo caído, assim, gente, como assim? Isso existe? É assim mesmo? Caraca, nesse tamanho. Vocês fizeram um evento que foi no Museu de Arte do Rio, no mar, num ponto lindíssimo que é a Praça 15, que foi revitalizado. Muitos ali nunca tinham entrado naquele museu. Eu, inclusive, foi a primeira vez que eu entrei no museu no mar. Eu já tinha ido no Museu da Manhã, já tinha ido em outros museus aqui no Rio, mas o mar, especificamente, eu nunca tinha ido. E vocês acabam tendo um capricho, um carinho e uma riqueza nos detalhes que acaba cativando o corredor. E muito disso se vê pelo que o Cado falou, né? Que o que eu gostaria de ver num evento, o que eu gostaria de ter, essa necessidade que tem de vocês que trabalham na Milk, e eu imagino que a equipe toda que trabalha com vocês, é uma exigência da empresa de que se tenha essa vivência no esporte, que se tenha essa vivência, uma prática de atividade física, quer seja o esporte que seja, ou se é focado em algum esporte específico? Deixa eu só fazer um crédito importante aqui, falando especificamente desse aquece que rolou de Bota para Correr lá no Rio, porque ele não é... A gente tem algumas agências trabalhando juntas nessa experiência, então, no caso específico desse evento aí, teve o pessoal da Mescla que cuidou da experiência, teve a Milk que cuidou de outras partes. Normalmente também tem o pessoal da Icons, que quando é uma prova que faz a parte técnica, quando a gente está falando especificamente de Olímpicos, tá? Tem o pessoal da Esporte Negócio, que trabalha com PR, só para colocar créditos aí, porque esse trabalho ele é muito feito em conjunto. Mas aí, voltando à sua pergunta, sim, é meio que um filtro para trabalhar na Milk, precisa praticar esporte. Alguma atividade física a pessoa precisa praticar, porque a gente acha que a parte mais importante é a pessoa saber falar, entender e falar a língua que precisa ser falada, principalmente na corrida, né? As pessoas precisam, a gente trabalha bastante com corrida, então as pessoas precisam falar a linguagem do corredor, precisam entender o que rola dentro dessa comunidade. Então, todo mundo na Milk pratica alguma atividade física, desde corrida, outros são do crossfit, beach tênis, enfim. Inclusive, nesse final de semana, tivemos 2 pódios da galera da Milk, né, Cado? Uma numa prova de corrida e uma num torneio de beach tênis. A Eli e a Fer. Muito bom. Então, tem que ser elite não só nos negócios, mas elite também. Então, e o outro problema, Luiz, é que quando a gente começa a contratar essa gente muito rock and roll, assim, né, a galera muito, muito faca na caveira, isso vai deixando a gente deprimido também, né? Porque a galera... Não, você pega, por exemplo, a SP City, né, que a gente correu, cara, tinham 8 pessoas da Milk correndo a SP City. Que barato. Sendo que aí tinha um dos caras correndo a SP City que ele falou assim, não, eu vou fazer, vou... Aí ele fala assim, no meio da prova eu me senti um pouco bem, e aí eu dei uma acelerada. O cara fechou a maratona
Ah. em 2:56. Meu pai do céu. O Ju, o Fábio fechou a meia em quanto mesmo? Também foi uma idiotice também. Eu não lembro os tempos, mas assim, Não, eu mas lembro que eu anotei. Eu anotei, peraí. Eu anotei os tempos, porque os tempos eram tão. Eu falo que eu não sei brincar com esse povo, não. Não. Não, ó, o Fábio fechou a meia em 1:32. Meu Deus, que A maneiro, Fê, cara. a Fê e a Bruna estavam naquela história do top 100 feminino, que tem Aham. uma coisa dos homens e tal. Provavelmente as duas vão entrar no top 100. A Fê fechou em 1:41, a Bruna fechou em 1:40, o Robinho fechou em 2:54, A maratona. a maratona. Aí eu e a Ju fechamos em 4:45 e o Ramon fechou em 4:20. Muito bom. Eu fechei em 4:59. Ah, pertinho. Né? Sub-5. Sub-5. Pois é, exatamente. não, Deu mas pra- bem dura aquela prova. Gente, mas que. Não, foi a primeira maratona que eu corri em São Paulo, né? Vocês têm 2 maratonas aí, a gente só tem uma. E foi a primeira maratona que eu corri fora do estado do Rio. Eu já tinha corrido outras maratonas dentro aqui do estado, mas fora do Rio de Janeiro foi a primeira. E, aliás, uma cidade enorme que vocês têm, mas isso o Brasil inteiro já sabe. E quanto sobe e desce, hein? Caraca! E Isso quanto São túnel? Paulo não. E quanto túnel? Pois era o quê? 5 túneis, 4 túneis? Eu parei de contar. Eu parei de contar, o quê? 3 túneis. Pelo menos 3 tinham. Eu parei de contar. Eu não Eu acho conheço que todos. 3, São 3? sei lá. São Quatro. 4. São Quatro. 4, né? Pois É. é, que eu fiquei assim, caraca, gente, não é possível isso. Quando foi o último ali, chegando ali no Joca, eu falei assim, parei de contar túnel, acho que esse é o quarto, terceiro, quarto, sei lá, desisti de contar túnel. E foi bem bacana. E pegando um pouco essa prática esportiva de vocês, né? Vocês praticam esporte, vocês vivem o esporte. E aí, obviamente, vocês conseguem, com isso, ter contato não só com os corredores que estão consumindo aquele esporte, né? Mas também com os influenciadores que estão ali cobrindo o evento, mostrando o evento, puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu corro as provas e fico mostrando as provas justamente para mostrar o que a prova oferece, o que tem naquela prova, se a prova vale a pena, se o percurso é interessante, se não é, né? E muitas das estratégias às vezes até de provas, assim, a gente aqui no Rio acaba não pegando nem tanta contato muito com as marcas diretamente, mas com as agências, vocês acabam criando também um networking muito grande com os influenciadores, né? Vocês têm uns contatos com muita gente, tanto que estando em São Paulo, tem muito influenciador em São Paulo, e é difícil alguém não conhecer a Milk, né? Existe um cuidado também de vocês, assim, de como que vocês vão se relacionar, vocês procuram saber um pouco mais das pessoas que com quem vocês vão indiretamente entregar aquela marca, né, para poder divulgar, propagar, enfim, né? Até porque, como eu falei antes, no início não existiam as redes sociais e muitas das marcas acabam usando os influenciadores até para divulgar os seus produtos, as provas, as organizadoras de provas divulgarem as suas provas, né? Aqui tem muitos eventos, muitos pequenos grupos de corrida, né? Algumas empresas, até assessorias que fazem seus eventos próprios e utilizam muitos influenciadores para poder divulgar essas provas. Vocês, obviamente, também acabam utilizando essa estratégia com os influenciadores. Existe um crivo de vocês, de como que vocês vão trabalhar com os influenciadores? Fazem parte da estratégia de vocês ou não? Vocês conheceram ali na prova, pô, esse cara é legal aí, ó. Existe, claro. A gente faz uma curadoria, né? Não é conheceu ali na prova, vem cá, amigo. Às vezes vira. Às vezes a pessoa que a gente conhece ali na prova realmente é uma pessoa super legal e Isso porque é um fato, porque a gente faz um amigo de infância em 1 quilômetro de pista, né? Pô, eu acho que eu nunca ri tanto depois de 1,30 km como eu ri com um Cado numa que ô cara para falar numa maratona, hein? Não, é que você não sabe o pós depois.
Eu não sei o que aconteceu, ó, acabou, silêncio total. Tudo que ele tinha de palavras, ele gastou no 30. Depois acabou a Gente, palavra. então eu gastei o resto, né? Foi aquele, suguei o restinho ali. Você gastou Cara, caiu um disjuntor ali no 36 e eu fiquei meia fase. Até do 36 ao 42 eu fiquei quase morto. Mas antes eu tava me divertindo, tava falando, dando risada, brincando. Muito bom. O vídeo eu até soltei agora, o vídeo da SP City eu soltei agora, tá lá. Né? Eu falando, gente, faltam 7 quilômetros de prova, né? Falta, pô, uma voltinha na Lagoa, daí o cara vai, 23 voltas numa pista de 400. Isso que a gente conta mesmo, né? Mas termina aí, Ju, desculpa cortar. Não, enfim, a gente sempre faz uma curadoria, né? E as pessoas que a gente já se relaciona, a gente conhece, mas a gente busca sempre novas pessoas. E aí a gente sim dá uma pesquisada na pessoa, entende não só o momento da pessoa, como também o passado da pessoa, como é que ela, né, como é que ela se relaciona com as pessoas, como que ela se posiciona ali nas redes sociais. E aí, quando a gente monta um time, a gente monta sempre olhando para uma diversidade. Então, tem pessoas de diversidade e pluralidade. A gente trabalha com pessoas de outras regiões, a gente busca sempre sair do eixo Rio-São Paulo, que, como você falou, em São Paulo tem muita gente, no Rio também tem bastante, mas tem outros estados que têm pessoas muito legais. Então, a gente vive num trabalho de constante pesquisa e busca para esse time que a gente trabalha. Mas eu acho que tem um ponto. Mas só completando uma coisa que a Ju falou, acho que tem um ponto também super interessante que é assim, né? Quando a gente fala os fatores que trouxeram a gente até aqui, né? Quanto mais tempo a gente vive nisso, mais conhecido a gente fica. Quanto mais conhecido a gente fica, mais as pessoas querem se relacionar com a gente, porque a gente, graças a Deus, faz um bom trabalho. Então você tem uma coisa assim, as marcas querem se relacionar com a Milk, graças a Deus, porque a gente se relaciona bem com o mercado. E o mercado quer se relacionar com a gente porque a gente se relaciona com as marcas. Então, quando a gente começa, quanto mais ações, quanto mais estratégias a gente põe na rua, mais a galera conhece. Então, por exemplo, hoje no site da Milk, a gente tem lá 3 campos, na verdade tem 4 formas das pessoas se conectarem com a gente. Uma é através da área de contato, se você escreve lá uma mensagem, essa mensagem é dirigida para a gente fica sabendo qual que é o pedido. É tipo um fale conosco ali, fale conosco, tal, tem um campinho para você escrever. O outro se você quer ser fornecedor da Milk, fornecedor / parceiro, né? Então, galera de cenografia, galera de buffet, de comida, enfim, de um monte de possibilidades. Legal. Aí você tem 2 outros, que um é para criadores de conteúdo e outro que é para trabalhar na Milk. Né? Então você tem lá o banco de talentos para trabalhar na Milk e o outro que é um banco de que também faz parte desse banco de talentos, que é para você, se você é um criador de conteúdo e acha que a gente pode de repente te chamar para alguma coisa, você preenche lá um formulário. Recentemente a gente soltou um post no Instagram falando que a gente estava buscando, e a gente falou especificamente de vaga, né? Vaga para trabalhar na Milk. Hoje o nosso banco de talentos, que ele começou faz alguns meses, ele está com 200 inscrições. O que é uma estupidez isso, né? É um negócio assim que a gente fica feliz pra caramba, mas ao mesmo tempo bastante surpreso. E o outro de criador de conteúdo, a gente tem acho que 270 campos preenchidos. E aí é muito curioso, porque assim, você tem de tudo ali, né? Você tem desde pessoas que são pessoas bastante interessantes, até pessoas que estão ali arriscando, falando assim, vou arriscar aqui, mandar uma mensagem para ver se eu sou convidado e ganho um produto numa próxima ação que a Milk vai fazer. Entendi. Mas o que acontece com esse banco de talentos? Ele é uma fonte de consulta para a gente. Então, isso que a Ju falou, da gente sempre buscar pessoas novas, porque assim, quando a gente faz uma ação e a gente convida essa galera, a gente convida pessoas que quase sempre aparecem. Né? Então, a gente fala assim, vai, Sérgio Rocha, Gustavo Maia, Edu Ival,
Marcel, Maico, toda essa galera, de uma maneira ou de outra, tem que aparecer, porque eles são os grandes amplificadores dentro Sim, desse universo, no né? nicho é. Mas, então, quando a gente vai construir essa coisa, essa galera diversa, plural que a Ju falou, o grande barato é a gente conseguir encontrar quem são os novos que têm um potencial para virar uma pessoa grande, né? E a gente vem fazendo isso há muito tempo, muito tempo. Então a gente acompanhou pessoas que muito no começo e que viraram pessoas super importantes, né? Você tem um caso bastante conhecido que é o da Val. A Val estava super no começo com a gente. A Val é uma queridaça, a gente é muito amigo, a gente ama a Val, a gente tem uma relação super legal com ela, e a gente acompanhou desde o comecinho, lá na época de Nike, que a gente estava muito perto dela, né? A Ju acabou virando muito próxima da Val, muito amiga. Então, Luiz, o relacionamento com essa galera, e aí a gente está falando especificamente de canais, né? E quando a gente diz canais, a gente está falando canal de YouTube, influenciadores não de YouTube, mas de Instagram ou de outras redes, treinadores, atletas, todo mundo é canal. Quando você pensa assim, Assessorias. assessorias, sempre que você fala assim, eu preciso de um canal para me comunicar com o consumidor final. E os canais, eles também são consumidores finais. Então essa coisa ela é meio orgânica, como é que funciona esse negócio. Então, esse trabalho que a gente faz com essa galera é muito louco porque a gente acaba ficando amigo de todo mundo. E aí você tem uma coisa assim, por que as pessoas se relacionam bem com a gente? Aí é meio segredo de Tostines, né? Por que as pessoas se relacionam bem com a gente? Se relacionam bem com a gente porque a gente se relaciona bem com as marcas e porque a gente não pisa na bola, a gente toma um baita cuidado para ser legal, para ser correto, para ser honesto em Isso faz todas as uma diferença. O relações. que deveria ser básico, né? Acaba fazendo toda a diferença. Cara, pra gente é básico. A gente Então, é o que básico e deveria 100% ser básico respeitado. mesmo, né? Mas a gente tenta ser o mais transparente possível. Não tem nada escondido. Quando dá uma dor de barriga, a gente tem que levantar a mão e falar assim, gente, tá dando problema aqui, tá dando ruído, e a gente vai sentar e conversar, porque acontece. Mas eu acho que, por exemplo, um dos superpoderes da Ju é justamente a capacidade que ela tem de se relacionar com todo mundo e o quanto ela é querida dentro do mercado. Conhecer todo mundo. Correndo 8 quilômetros com vocês, eu vi o quanto que as pessoas falam com ela, né? Oi, Ju! Oi, Ju! Eu falei, caraca, gente! Cara, é bizarro, né, cara? Você tá andando com a gente, Muito! todo mundo, oi, Ju, oi, Ju. O cara do outro lado lá, oi, Ju! Eu falei, pô, Exatamente. muito A Ju bom. é muito, muito querida dentro do. E assim, não é à toa, cara. Ela é muito legal. Ela, assim, ela é uma pessoa super atenciosa. Ela. Ju, estamos juntasso. Juntasso. Aprendi isso aqui com a minha filha. Então, aqui em casa também veio Muito das bom, Adoles. muito bom. Mas assim, ajuda a atenção para todo mundo, ela conversa com todo mundo, ela leva a sério o que as pessoas falam, ela tem consideração por todo mundo e ela entende também como poucos as necessidades da marca e entende como equalizar a necessidade da marca com a necessidade do canal. Então, essa mistura e esse blend, que é a mesma coisa, né? Mistura e blend, essa mistura, ela é exatamente o ponto de maior sucesso que a gente tem. E que é uma coisa que a gente constrói e a gente busca para o time inteiro da Milk. É isso que eu ia Então, falar, assim, a gente passa isso para o time. Então, a Milk vai todo mundo né, na mesma vibe. o que eu acho que é assim, a busca que a gente faz pela equipe é de pessoas que tenham os mesmos valores, que tenham o mesmo prazer no esporte, o mesmo tesão pela prática do esporte e tudo mais. E uma coisa que a gente fala bastante para o time, e essa vibe, né, que a Ju tem, que eu tenho também, a gente costuma dizer o seguinte, para a galera, a gente fala isso para todo mundo, para cliente, para parceiro, para equipe, para todo mundo, tem que ser legal. E é uma afirmação bem boba até, mas ela é muito importante. Então, quando a gente se refere dessa forma, se dirigindo ao time, né, que a gente fala assim, tem que ser legal,
é porque a gente fica muito tempo junto, a gente compartilha de muita coisa junto. Então tem que ser legal, tem que ser divertido e tem que ser legal para todo mundo. Até porque se a pessoa não está se divertindo, não está sendo legal o trabalho, cara, ela tem que buscar algum trabalho que seja legal. É o que a gente fala para todo mundo o tempo todo. Então eu acho que o sucesso que a gente tem e o cuidado também, né? Quando a gente fala de curadoria, de quem são os canais que a gente vai chamar, a gente fica fazendo, a gente, todo ser humano, fica fazendo curadoria de Sim, tudo o tempo todo, né? A gente de fica fato. buscando o que é melhor para a gente o tempo todo. E eu acho que quando a gente vai nessa construção de time, a gente é muito criterioso nessa construção do time, porque o time é a cara da Milk. Eu acho que é isso que é o que eu acho que é até o mais importante, né? Não é que a gente fala assim, a gente vai contratar uma pessoa e a gente vai deixar ela com a cara da Milk. Não é isso. A gente quer pessoas que tenham a cara da Milk. Então, quando a gente vai compor o nosso time, a gente olha para o mercado e a gente abre isso, e a gente cria esse formulário para as pessoas preencherem. É muito importante que, assim, a gente não quer contratar alguém que não queira trabalhar na Milk. A gente quer contratar alguém que queira trabalhar na Milk. Porque a gente se diverte muito, a gente gosta muito do que a gente faz e a gente não quer que tenha uma pessoa aqui que, e eu vou falar, pessoas maravilhosas que passaram pela Milk, mas que não entendiam a linguagem. Então você fala assim, como é que essa pessoa vai se relacionar com uma marca esportiva se ela não souber o que acontece nas manhãs do aterro do Flamengo fechado para treino? O que acontece em volta da lagoa no sábado de manhã? O que acontece na USP no sábado de manhã? O que acontece num funil de medalha? O que acontece numa prova de bike que você tem que subir a Serra de Campos do Jordão? O que acontece num box de crossfit? Qual que é o prazer que as pessoas têm de fazer o seu odd no melhor tempo possível e as outras pessoas comemorarem aquilo com você, que é uma coisa que, se você não vive essa realidade, você não tem como montar uma história para o seu cliente que seja de verdade. Vai ser tudo de mentira. Na hora que você começa uma conversa com o cliente, a gente tem bastante isso, tá? Na hora que a gente começa uma conversa com o cliente, vamos falar do universo running, e a gente fala assim, você já foi sábado na USP? De manhã? Treinar? Aconteceu um caso recente. A pessoa falou assim, nunca fui. E a gente virou para essa pessoa e falou, vamos no próximo? Ele falou, vamos. E a gente fez um treino junto e foi maravilhoso. Maravilhoso, porque nessa hora é um choque de realidade. A pessoa vai olhar e falar assim, deixa eu procurar o meu produto nas pessoas. Deixa eu enxergar como é que eles usam o meu produto. E a gente, só completando, e eu vou parar o meu lado verborrágico aqui, que você já sabe que eu falo pra caralho. Mas assim, como todo mundo na Milk é assim, a gente tem 2 reuniões semanais que acontece, que a gente chama do cafezinho da Milk. Ela acontece terça e quinta, das 11 ao meio-dia. A gente reúne todo o time, abre um meet de 1 hora e a gente fica conversando sobre nada. A gente fica conversando sobre o que aconteceu no final de semana, quem que fez a prova, como é que foi a prova, qual foi o influenciador maluco que falou mais bobagem nas redes sociais nos últimos tempos, qual foi a pessoa que postou uma coisa mais legal, qual que é o caso do momento, né? Então, por exemplo, num dos últimos aqui, a gente ficou falando da SP City, que tinha um monte de gente na SP City. Teve há um tempo atrás que a gente ficou falando daquele bug que deu na prova da ASICS em São Paulo, aquele bug na largada. Caraca, da largada. Na largada. E aí a gente ficou sabendo. Mas é super louco, porque assim, como todo mundo é do rolê, todo mundo, então cada um tem uma opinião. E aí você consegue ouvir essa história, e o mais legal, Luiz, é que a gente fala isso com o maior prazer, porque esse é o nosso assunto, é a hora que a gente gosta de conversar sobre isso. E aí, quando a gente vai conversar com os clientes, a gente está com esses assuntos super frescos, com vários pontos de vista diferentes. E eu acho que é isso que o cliente busca na gente, não só o conhecimento da prática, mas também o nível de relacionamento que a gente tem. E o fato da gente existir ao tempo que a gente existe
cara, deu oportunidade para a gente conhecer todo mundo. E graças a Deus, a gente fez pouca bobagem na vida, que a gente tem... as pessoas que a gente é amigo, que a gente fez amizade há muitos anos atrás, são nossos amigos até hoje. E isso, cara, não tem preço. E é o fato de tem que ser legal. Muito bom. Gente, olha só, eu tenho só mais 2 perguntinhas para fazer para vocês, tá? Primeira, quais os objetivos de vocês? Assim, 18 anos é muito tempo, sabe? Para uma empresa assim, tá no mercado ativa e com o poder e com a força que vocês têm de influência, chama muita atenção. Mas tem algum objetivo que vocês ainda pensem em alcançar? Ah, eu queria que a Milk atingisse tal patamar ou tal tamanho, ou não, é manter? Enfim, qual o objetivo da Milk? Vocês ainda têm algum assim, uma vontade assim, sei lá? Nossa, difícil, hein? Mas, claro, a gente quer continuar trabalhando com clientes legais, que isso é uma coisa que a gente tem hoje, que a gente não abre mão, assim. A gente dá trabalho, obviamente dá trabalho, né? Não é sempre só alegria, mas a gente se diverte muito, a gente curte muito o que a gente faz, nossos clientes são muito legais e e eu acho que a gente não tem como objetivo se tornar uma empresa gigantesca, mas a gente quer conseguir atender mais clientes legais também, né? Obviamente, que sejam legais para a gente, Que façam crescer também, né? e com qualidade, faça crescer e com qualidade. Acho que esse é Eu acho o. que tem um ponto. Eu acho que tem um ponto aqui que é assim: a gente não quer ser gigante, a gente quer ser para sempre. Ah, que barato. Então, assim, e claro, a gente não vai ser para sempre, né? Vai chegar uma hora Tudo que bem. a gente vai morrer. Mas a Não, a gente, mas gente a vai gente morrer, mas gostaria, nosso legado tá, fica. Isso que eu ia mas a falar. gente gostaria que a Milk ficasse. Porque tem uma coisa cara, que eu falo bastante, que é assim, quando a gente vê os gurus os coaches que estão aí nas redes sociais falando sobre startups, empresas unicórnio e tudo mais, a galera fala muito sobre produto escalável, serviço escalável. Então, o teu produto tem que ser escalável. Se não for escalável, você não vai atingir, você não vai ter sucesso, você não vai, enfim. E eu acho que a Milk é o oposto disso. A Milk não pode ser escalável. O grande talento da Milk é o fato dela não ser escalável. Porque a nossa individualização do relacionamento seria impossível a gente escalar. E isso que a gente tem hoje, que eu tenho relacionamentos muito bons, que ajudem relacionamentos muito bons, a gente vai passando para o time, e o time passa a ter relacionamentos muito bons e diferentes dos nossos. Né? Então, quando a gente se relaciona com os canais, a gente se relaciona com as marcas, a gente se relaciona com parceiros, a gente fala com o maior orgulho, né, que tem umas marcas que a gente nunca atendeu, e nem sei se um dia vai atender, que são nossas amigas. É muito louco. A gente tem amigo PJ. Né? Então, a gente tem um relacionamento maravilhoso com a Tule. A gente nunca atendeu a Tule. A gente nunca fez um trabalho para a Tule. Mas a gente se dá tão bem com a Tule, com o Juliano, com o Fábio, com a turma toda da Tule, e a gente chama a Tule para participar de projetos que a gente faz. A Tule chama a gente quando eles fazem um projeto, para a gente participar do projeto. Algumas marcas de bike, a gente também tem um relacionamento maravilhoso. Então, a personalização desses relacionamentos, ela não pode ser escalada. Então, quando a gente fala assim, quais são os objetivos da Milk, é muito o que a Ju falou. A gente quer atender mais clientes, mas a gente entende que a gente tem um limite, que a gente não pode muito passar desse limite. Eu não acho que a gente está nesse limite. Eu acho que a gente ainda consegue atender mais alguns clientes. E o grande barato, e eu acho que a gente, graças a Deus, hoje pode optar pelos clientes, claro, sem ser folgado, sem ser arrogante, nada, mas assim, a gente pode hoje se dar o luxo de chegar para um cliente nosso e falar assim, não está rolando.
a gente não vai mais te atender, porque não tá legal, você não tá feliz, a gente não tá feliz. A gente hoje, graças a Deus, pode fazer isso. Eu acho que eu não vou falar que a gente atingiu um patamar, uma maturidade, porque, cara, o mundo é muito cíclico, Luiz. Sim. Cara, tem hora que a gente tá falando assim, pô, que legal, estamos ganhando dinheiro, a gente consegue fazer coisas legais com esse dinheiro e tal. E tem hora que a gente fala assim, galera, tá na hora de apertar o cinto animal, como aconteceu agora no começo da pandemia. A gente passou um sufoco no começo da pandemia, super tenso, de cortes de contrato, de reduções de contrato, de pessoas saindo da Mil, que foi super nervoso. Mas a gente entende, e a gente conseguiu sobreviver a isso, cara, de um jeito muito, cara, até muito emocionante, assim. A gente estava muito junto, né? A galera estava muito conectada, e a gente conseguiu passar essa tempestade juntos, o que fortaleceu pra caramba o relacionamento das pessoas que ficaram na Milk. Mas o objetivo é ser para sempre e não ser gigante. Muito bom, gente. Poxa, é realmente tocante até ouvir algo assim. E a última pergunta que eu tenho para fazer, porque era uma curiosidade desde a primeira vez que eu ouvi falar da Milk. Por que Milk? De onde vem a ideia? É por conta do leite mesmo? Porque você, Go Milkers, mas por que Milk? Cara, eu juro que eu vou tentar resumir, mas assim, a história é assim. A gente ficou contando uma história durante anos que era assim: é Milk por causa da vaca leiteira, daquele termo de marketing da vaca leiteira, ou é Milk porque a gente fazia, quando a gente falava do começo da Milk, que a gente fazia comunicação, Direta. comunicação como um todo, não só assim, tinha a origem do marketing direto, mas a gente entregava soluções completas de comunicação. Naquela época existia um termo que era agência de comunicação integrada. E a gente dizia o seguinte: a agência de comunicação integrada, ela pega a disciplina de propaganda, de marketing direto, de PR e todas as disciplinas de comunicação, e ela integra. E o que a gente dizia assim: não, a gente não vai pegar as disciplinas e integrar. A gente vai pensar na comunicação de uma forma integral. Então, o primeiro nome da Milk, quando a Milk nasceu, era Milk Comunicação Integral. E aí a gente dizia que o integral foi o que deu origem ao nome Milk. Mas era chaveco, era mentira. A gente é porque assim, o nome Milk, o porquê do nome Milk, ele é um porquê meio bobo. Então a gente gourmetizou para ficar legal. Mas assim, o motivo real do nome Milk, antes da Milk eu tive uma empresa que chamava Lemon. Essa empresa durou 1 ano. E para explicar o nome da Milk, eu preciso explicar o nome da Lemon, né? Eu tinha, na época, eu ainda sou muito amigo de um cara, seu xará, chamado Luiz Fernando, e o meu nome é Luiz Ricardo, o que pouquíssima gente sabe. Gente, nunca ia imaginar. E Luiz com Z, que nem o seu também. Muito bom! Então, o Luiz Fernando e eu, a gente resolveu montar a Lemon. E naquela época, lá em 2002, cara, tinha aquela coisa da DM9, a DPZ, a Almap, a MPM, eram sempre siglas dos nomes dos publicitários, né? Então a gente falava assim: você chama Luiz, eu chamo Luiz? Vamos chamar Luiz ao quadrado, vamos chamar L2, vamos chamar quadrado, vamos chamar Luiz e Luiz. Sei lá, a gente ficava surtando nessas coisas. Fez um brainstorm para tentar descobrir qual era o nome. Exato. E aí a gente estava num restaurante e passou um garçom numa sexta-feira à noite, passou um garçom segurando um abacaxi. Aí eu olhei aquilo e falei assim: Luiz, a empresa é nossa, cara. A gente dá o nome que a gente quiser. Pouco importa as iniciais. Pode chamar abacaxi se a gente quiser, por causa do abacaxi. Aí ele virou para mim e falou assim: cara, abacaxi é um nome muito ruim. Mas Lemon é um nome legal. E ele é um excelente diretor de arte. E aí, na noite de sexta para sábado, a gente ficou conversando sobre isso e tal. Aí a gente foi para casa. Na noite de sexta para sábado, ele montou toda a identidade visual da Lemon.
era um limão amarelo, a lemon era toda amarela, tal. Com base nisso, a gente pensa assim, o nome, e a gente fez muita brincadeira com o nome Lemon dentro do escritório. O escritório tinha cheiro de limão, a gente tinha essência de limão. Nossa, que legal. A gente, cara, a gente levava as últimas consequências isso. Tudo que a gente servia água com limão, refrigerante com limão, era uma viagem da história do limão. E aí, quando a Lemon foi encerrada, a Milk foi uma espécie de uma continuação da Lemon, porque não tinha nada a ver com esporte quando a Milk nasceu. Uhum. E o meu pensamento na época de fazer a Milk, eu não fiz com o Luiz Fernando, eu fiz com outro sócio na época, um cara brilhante chamado Jaime Serva, que foi meu sócio na época. Eu cheguei e falei assim, o nome precisa ser legal, ele precisa ser um nome divertido, precisa ser um nome que chame a atenção das pessoas por ser fã. Por quê? Porque numa agência de comunicação, o cliente, quando ele entra numa agência de comunicação, ele não quer ver um escritório normal. Uhum. Ele quer ver um escritório que transpire criatividade. Então, a gente precisa de um nome que seja fã, divertido. E aí, eu pensei no nome Milk. Cara, tinha uma viagem assim... Acho que isso eu nunca contei. Eu fiquei muito na dúvida de 2 nomes. Uhum. Um era Milk e o outro era Monster. Nossa! Mas era não sei, eu não lembro se era Monster ou Monsters. Que eu ia falar que nós éramos os monstros da comunicação. Esse era o surto, né? Graças a Deus não deu certo isso. Ainda bem que isso não passou. E aí surgiu o nome Milk, porque a gente pensou assim, vai dar para fazer um monte de brincadeira, vai ser legal, é um nome fácil, é um nome que mesmo sendo em inglês, todo mundo sabe o que significa. Sim. Então, a verdade dos fatos, Luiz, é essa. E aí, por uma maluquice, a gente acabou indo para o lado do esporte, que não tinha nada a ver com a história. A gente vira e mexe, a gente brinca falando assim, a gente tinha que mudar de nome, não tinha que mais chamar Milk, tinha que chamar Whey. Muito bom. Mas enfim, é Milk, porque a gente, no final, é um nome super gostoso, carinhoso, né? Sim, legal. Muito, é aconchegante, é acolhedor. Acaba sendo aconchegante, isso aí. Muito acolhedor. Gente, queria muito agradecer a vocês. Essa resenha foi maravilhosa, que começou no meio de uma maratona, no meio para o final de uma maratona, lá dentro da USP. Né? Inclusive, no vídeo eu falava que era um lugar que eu gostaria muito, que eu tinha vontade de conhecer, porque é um reduto de corredores aí de São Paulo. E eu pouquíssimas vezes corri em São Paulo e fui encontrar você justamente dentro da USP, né? Que acabou se tornando um trecho da prova que acabou se tornando um pouquinho mais leve, que o lugar difícil de correr, cara, que nossa mãe, que bate e volta, não é bate e difícil. volta. O difícil é naquela altura da... depois de 30 e tantos quilômetros, realmente se torna difícil correr ali dentro. Eu acho que qualquer lugar vai ser difícil depois dos 30 e poucos. Pois é. Né? E aí o meu cartão de visitas foi esse, né? Já foi com 30 no lombo. E aí vocês tornaram aqueles 9 quilômetros ali realmente muito mais leves. E aí a gente poder terminar essa resenha aqui conhecendo um pouco mais do trabalho de vocês, apresentando um pouco mais do que existe por trás de um evento de corrida e do que a corrida pode movimentar, né? Como negócio, como mercado, e uma forma até humana de lidar com as marcas e de como que vocês entregam as marcas para os consumidores finais, que somos nós mesmos, né? Que são vocês mesmos, que vocês se incluem como consumidores finais para poder apresentar um bom produto para vocês, né? Passa muito essa imagem de, como que eu gostaria de receber esse produto, né? Então vocês acabam fazendo um trabalho que dura 18 anos com muito carinho, porque vocês fazem para vocês. É divertido. Foi muito legal conhecer esse bastidor de como que é feita essa criação, a montagem de estratégia de vocês e ter uma gama de relacionamentos, de pessoas com que vocês se relacionam, quer seja marca, quer seja organizadores de prova, quer seja influenciadores, e a partir daí vocês conseguem montar uma estratégia e entregar um bom produto para as marcas e para nós. Eu lembro que quando eu estava na USP, eu ficava olhando assim as placas da Olímpicos, né? E aí eu sei que a conta da Olímpicos é de vocês, e eu ficava assim, gente, olha que barato.
e foram eles que botaram isso tudo aqui. Eu achei isso De novo, Não vamos dar foi. os créditos. Não Não, vamos foi. dar os créditos. É assim, a Olímpicos é um time com bastante gente, Gente. muitas agências. É claro, a Milk faz um papel de tradutores da linguagem, Ah, a gente tá. faz um papel de conexão com o universo corredor. As placas especificamente da USP, elas são desenhadas pela Buena Onda, com baita talento. A definição da mídia para isso, tem uma outra agência que coordena a mídia, que acho que é a Competence, se não me engano, não é, Ju? Sim. A Competence que faz isso, que compra a mídia e tal. Mas, assim, a Olímpicos ela consegue orquestrar isso de uma maneira muito bacana. Então, todo mundo é muito envolvido em tudo. Então, assim, o fato da Olímpicos estar dentro da USP, obviamente, foi uma indicação nossa, né, que era muito importante que estivesse lá. Mas Sim. são muitas agências envolvidas. Entendi. E aí, e poder ter essa proximidade e trazer esse trabalho de vocês também para perto dos corredores, que simplesmente correm, que simplesmente consomem o trabalho de vocês direta ou indiretamente, e saber que existe muito trabalho por trás disso tudo. Então, Cado, Ju, parabéns, 18 anos de uma empresa realmente não é um trabalho fácil, ainda mais passando por tudo que a gente passou, inclusive recentemente, né? E tá aí, e a Milk tá aí, continuando acolhendo não só as marcas, mas todos nós corredores, né? Que acabamos sendo impactados por esse trabalho de vocês. Vou dar só um tempinho para as considerações finais de vocês, despedidas, enfim, mas de já eu agradeço a disponibilidade de vocês. Agradeço também, já quero deixar meu agradecimento à Yara, que fez essa ponte, né, para que a gente pudesse finalmente bater um horário, né? Que o povo difícil vocês de evento para poder conseguir bater um horário. Que nó, caramba, eu assim, Yara, eu passei um monte de horário, e a Yara falou assim: não, a gente vai achar um horário. E que bom que a gente conseguiu achar esse horário. Coitada da Yara, né? Que tem que arrumar as agendas de todo mundo. Pois é, então meu agradecimento à Yara também. E deixa a palavra para a gente fazer esse encerramento com vocês. Eu só quero agradecer por ter participado, foi um papo muito legal, assim, passou realmente muito rápido. Eu acho que ele começou ele começar ali na maratona, eu só lembro daquele momento falando, por que a gente não começa a gravar o podcast aqui? Eu falei, ok, Né? agora, eu saí de cena, eu lembro que eu saí de cena, eu falei, pega as imagens aí, ó, depois eu mando qualquer áudio, não tem, agora não dá. Mas, enfim, chegou o dia, estamos aqui agora captando áudio e coloca nas imagens e vamos embora. Obrigada, Luiz. Cado. Cara, obrigado. A gente adora falar da Milk, falar da história, né? Porque para a gente, eu acho que a gente quer levar para todo mundo a transformação que aconteceu com a gente quando a gente entrou nesse mundo, né? Então, é um enorme prazer a gente poder falar sobre isso e falar através de canais legais como o seu, né? Então, cara, a gente só agradece e a gente está à disposição, com uma agenda um pouco chatinha, tá? Mas a gente sempre está Não, mas a gente à sempre dá um jeitinho. disposição para a hora que vocês quiserem bater um papo de novo, quiserem conversar com a gente é facinho, com uma agenda não tão facinha, mas a gente é facinho e acessível para a gente bater papo tanto aqui quanto numa próxima prova. Muito bom. Também quero agradecer a Yara, que é nota 1000 e que consegue agendar essas coisas tão legais como essa conversa com você, Luiz. Obrigadão. E, gente, vale ressaltar também que se vocês quiserem encontrar, saber o que a Milk anda fazendo, é muito fácil vocês encontrarem as pessoas da Milk e a Milk como um todo. A Milk está nas redes sociais como Insta da Milk, até o nome é fofo, Insta da Milk, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Cado, Ju, vocês também conseguem encontrar muito facilmente em alguma prova em São Paulo. Fatalmente vocês vão encontrar ou na USP, ou lá no Ibira, ou em qualquer outra prova que eles estiverem fazendo por aí. Quem sabe já encontrei Ju correndo por aqui pelo Rio. Quem sabe onde eu não encontro o Cado correndo aqui pelo Rio, né? Né? E quem sabe a gente não te encontra um outro dia aqui na USP, sem ser no meio de uma prova. Pois é, então. Fica o convite.
Pois é, e de preferência não com 30 quilômetros no lombo para poder ter uma boa impressão da USP, né? Por favor. Porque quando o Cado virou e falou assim, a gente estava indo lá para a Politécnica, né? Que tinha aquela subida lá. Politécnico. Aí eu falei assim, cara, o Cado falou assim, cara, não, tem a subida da Politécnica. Eu falei assim, não é possível, gente, tem mais subida, tava tão plano, tava tão bom isso aqui. Mas, gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E vocês que não seguem o canal, não deixem de seguir o canal aqui no YouTube, não deixem de se inscrever, não deixem de seguir o canal também nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo é canal, correr é bom demais. E fiquem por dentro das ações da Milk e dos avisos que eu vou estar dando aqui do Rio e quem sabe também dos eventos de São Paulo também não esteja rolando aqui em breve, hein? Gente, um beijo para vocês, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês que estiveram aqui até agora, Cado, Ju e todos da Milk. Foi um prazer conhecer vocês por dentro assim, tá? Tudo de bom e até a próxima.